Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. E, por gentileza, podem deixar suas Bíblias abertas no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós já cantamos, louvamos, lemos a palavra, oramos. Esse é um momento de reflexão e clamamos pela misericórdia do Senhor sobre todos nós, principalmente sobre mim, que tenho a responsabilidade de entregar a vocês a mensagem, a palavra do Senhor nessa noite. Então, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, dobrada nessa hora. Amém. Gênesis capítulo 3, a partir do... Eu ia ler a partir do versículo 8, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os teus dias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, clamamos pela misericórdia do Senhor e a tua graça. O Senhor sabe, ó Deus, das minhas limitações e imperfeições e de todos nós que aqui estamos, mas estamos diante da tua preciosa palavra e não queremos desperdiçar o nosso tempo aqui, ó Pai, diante dessa palavra perfeita. Fala ao nosso coração, fala conosco, supera, Pai, as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e no poder do teu Espírito Santo, opera esta graça em nossos corações e mentes nesta noite, e aperfeiçoa-nos, ó Deus, pelo poder da tua palavra, para a glória do teu santo nome. Abre os ouvidos, abre o entendimento, e usa, ó Pai, os meus lábios, o meu coração, a minha mente. É em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Meus queridos irmãos, a base desse sermão vai ser apenas os versículos 14 e 15, mas por conta do contexto, eu li todos esses versículos aqui, para lembrança dos irmãos e ajudar na melhor compreensão do nosso texto aqui nesta noite. A história do mundo é contada pela Bíblia, as Escrituras Sagradas, sob a perspectiva de 4 capítulos, 4 grandes capítulos, e você já ouviu, inclusive eu falar sobre isso aqui. O primeiro capítulo é o capítulo da criação, e você encontra logo no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2,
do livro de Gênesis, este ensinamento, este primeiro grande capítulo da história do mundo, o capítulo da criação. Ou seja, Gênesis 1 e 2 revela para nós como Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Revela para nós também que se tudo foi criado de maneira perfeita, é porque aquele que criou, Ele é perfeito. E não só perfeito, Ele é também poderoso, Supremo Deus, que com o poder da sua voz, a partir da sua fala, criou todas as coisas que você conhece hoje, toda a realidade criada, céus e terra, todo o universo, criados pelo poder de Deus, da palavra do Senhor. Mas revela mais do que isso, esse capítulo da criação, primeiro capítulo da história da humanidade, revela também a bondade de Deus, porque a cada obra criada do Senhor está estampada a bondade de Deus para com as suas criaturas, mas de maneira especial está estampada a bondade de Deus para com a criação ou a criatura especial de Deus, que sou eu e você, seres humanos, homens e mulheres, porque tudo que Deus criou, Ele criou para o nosso bem, como bem orou a minha digníssima esposa, agradecendo a Deus pelos benefícios que Deus nos dá. E Deus nos deu já todos esses benefícios ao criar o universo. Na história da criação, no capítulo da criação, está revelada a bondade do Senhor. Mas mais do que isso também nós temos neste primeiro capítulo da criação a manifestação de que tudo que Deus faz, a verdade de tudo que Deus faz é perfeito, e se é perfeito, ela representa, manifesta a plena harmonia em toda a criação de Deus. Antes da queda, tudo era perfeito. Tudo estava no seu devido lugar e funcionava perfeitamente toda a criação de Deus. Então nós temos esse primeiro capítulo da criação, da história da humanidade, que é a criação, revela para nós a criação. Nós temos estas verdades por trás, que Deus é poderoso, que a criação é bela e que Deus é bom, que tudo o que foi criado, Deus criou perfeita e harmonicamente e entregou para nós, colocou-nos no meio dessa criação também como seres criados para desfrutarmos de toda a criação de Deus, tudo perfeitamente criado e entregue para nós, e nós também como suas criaturas nos beneficiando e desfrutando de toda a criação de Deus. Este é o primeiro capítulo da história da humanidade, da história deste mundo, a criação. Mas a Bíblia conta na sua história o segundo capítulo, e esse já não é mais tão belo. Esse já não é mais, ou não apresenta harmonia. Mas esse capítulo traz para nós, revela para nós um clima sombrio, pesado, de dor, de sofrimento. Que capítulo é este? O segundo capítulo da história da criação. É a queda. E você encontra no capítulo 3 do livro de Gênesis, esse segundo capítulo da história da criação. A queda. E nesse capítulo que eu li para vocês, Deus revela para nós que a queda traz ou trouxe a desarmonia. Que a queda do homem, quando desobedece a Deus, quando peca em Adão, traz sobre toda a criação de Deus a corrupção, a mancha da corrupção, contamina toda a criação que Deus acabou de fazer, os seus 6 dias, e que ao criar cada ato, Ele mesmo testemunha e diz que era bom, que era muito bom, quando Ele cria homem e mulher. Agora, por uma atitude, por uma desobediência, o homem mancha toda a criação de Deus. É como um quadro que o pintor
na sua habilidade, no dom que Deus deu, Leonardo da Vinci, por exemplo, ele constrói, ele cria, ele pinta aquele quadro perfeito e admirável, para quem gosta de admirar pintura assim, obra de arte. E esse quadro está estampado e exposto para visitação, e alguém ao visitar e ao passar diante daquele quadro ali, de alguma forma, ele acaba corrompendo aquela obra de arte, contaminando aquela obra de arte. Imagine um quadro nessas circunstâncias por um pintor desse nível ser manchado com uma latinha de tinta derramada sobre aquele quadro belo. Você vai olhar para esse quadro e você vai dizer: pronto, estragou, perdeu, não tem como recuperar. Não há pintor no mundo que possa recuperar. O pecado, meus irmãos, corrompeu toda e cada criação de Deus nesse mundo aqui. E agora, a criação perfeita de Deus, que está revelada no primeiro capítulo, o que Deus vai fazer? Vai deixar entregue à corrupção, vai deixar entregue à destruição, vai deixar entregue às consequências do pecado. Aí vem o terceiro capítulo da história da criação, que é a redenção. A redenção. Talvez um pintor, ele não teria ou não tem condição de restaurar um quadro que ele acabou de pintar e de maneira perfeita e admirável, mas que agora, derramou-se sobre ele por acidente ali uma lata de tinta, não tem mais como recuperar. Mas Deus, que criou todo o universo, céus e terra, não existe pecado que possa fazer perder toda a criação de Deus. Por isso esse capítulo, o capítulo da redenção de Deus, ele é igualmente importante. Se o capítulo da criação perfeita de Deus ele é importante, o capítulo da queda ele é importante porque traz a marca da mancha, da consequência da desobediência do homem perante Deus. O capítulo da redenção, apresentado nas Escrituras, é igualmente importante e deve trazer alegria e consolo para o coração de todo filho, de toda filha de Deus, porque nesse capítulo nós encontramos a verdade de que Deus não nos deixou entregues às consequências, ao sofrimento que o pecado traz sobre a vida do homem. Mas eu disse para vocês que são 4 capítulos que revela a história da criação desse mundo, conta a história desse mundo aqui. E o 4º capítulo aponta agora para a glorificação. Criação, queda, redenção e glorificação. E esse capítulo ainda estamos aguardando ele acontecer. Ele já se iniciou, já está garantido, porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele já garante para nós a vitória sobre o nosso maior inimigo, Satanás. Ele já garante a vitória para nós contra os nossos próprios pecados, mas todos aqueles que creem em Cristo Jesus, todos aqueles que foram convertidos pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, hão de testemunhar o cumprimento desse 4º capítulo desse grande livro que conta a história da humanidade, que é a glorificação. O capítulo da redenção e o capítulo da glorificação estão implícitos aqui, irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que eu acabei de ler para os irmãos aqui. Então essa é a história da humanidade, a história desse mundo que a Bíblia conta nesses 4 capítulos. E nós nos encontramos exatamente nesse momento, na realidade desse 3º capítulo, o capítulo da redenção. O capítulo onde Cristo veio para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, porque Deus que criou todas as coisas perfeitas, Ele olha agora para a criação corrompida, manchada pelo pecado, contaminada pelo pecado. Ele olha para os seus filhos corrompidos, contaminados pelo pecado, e Deus, Ele não desiste da sua criação, e Ele paga o preço
que tiver que pagar. Ele pagou o preço que teve que ser pago, não importando o quanto ia ser o custo, o valor desse preço. E foi o maior possível, porque Ele teve que enviar o Seu Filho Jesus Cristo para nos redimir. Então, irmãos, nós precisamos ter um olhar agora mais criterioso, um olhar agora mais específico, para entendermos a gravidade do pecado. Se Deus teve que pagar um preço tão alto, Ele entregar o Seu Filho nas mãos de pessoas cruéis, para ser assassinado, e foi isso que aconteceu com Jesus Cristo, o Filho de Deus perfeito, e era somente esse meio, essa forma, esse pagamento, para que agora nós, como filhos de Deus, criaturas de Deus, pudéssemos ser resgatados e salvos da condenação pelos nossos pecados. Ele se dispôs a pagar esse preço, e aí nós precisamos entender quão grave é o pecado. Eu digo não foi, porque ele continua sendo ainda grave, e o pecado continua fazendo estrago na vida de todas as pessoas. Eu quero chamar então a atenção dos irmãos para essa realidade. Nós estamos no mês de dezembro, estamos comemorando já aí o início dos comemorativos do Natal de Cristo. Hoje nós estamos celebrando a sua morte, mas ela só foi possível porque Ele se encarnou, porque Ele nasceu, porque Ele decidiu, por vontade própria também, se entregar, vir a este mundo, para culminar nisso daqui, na sua crucificação, na sua morte e ressurreição, como preço para nos resgatar das consequências terríveis da nossa desobediência e do nosso pecado. Quão grave é o pecado, meus irmãos. E o capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 14, mostra para nós algumas lições importantes que nós devemos olhar para que nós não brinquemos com o pecado e para que nós valorizemos ainda mais o alto preço que Deus em Cristo pagou por cada um de vocês, por cada um de nós, para que nós fôssemos libertados da condenação do pecado, do sofrimento eterno, do inferno, e pudéssemos desfrutar da bondade de Deus, da sua presença no céu, na presença de Cristo, ainda que você e eu não merecêssemos e não merecemos nada, nenhum favor da parte de Deus, quanto mais a vida do seu Filho sendo entregue na cruz para nos salvar. O que o pecado faz com o pecador? Aqui nesse texto, irmãos, nós podemos observar no versículo 14, quando pecamos, quando o pecado entra no mundo, quando o pecado atinge o ser humano, envolve a nossa mente, o nosso coração, o pecado nos leva a termos que enfrentar a ira de Deus, o juízo de Deus. As pessoas perderam de vista o quão terrível é o poder de Deus, o quão terrível é o juízo de Deus. E o pecado, ele tem essa capacidade, ele tem esse poder de atrair contra o ser humano, contra as pessoas que vivem no pecado, atrair a ira de Deus, a ira santa de Deus, que vem para punir, para castigar aqueles que vivem na prática do pecado. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden. E quando Deus vem ao encontro deles, e quando Deus ali, eles confessam o que aconteceu, pecaram, desobedeceram. Deus havia determinado a lei de que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, e eles fazem exatamente o contrário do que Deus disse que não deveriam fazer, e vão lá e desobedecem ao Senhor. Isso é pecado, isso é rebeldia contra Deus. E Deus trata o pecado justamente onde ele começou, com o próprio Satanás, com a própria serpente que tipifica aqui, que manifesta aqui a presença de Satanás. Satanás, ele usa a serpente para se aproximar de Eva, tentá-la e levá-la ao pecado. Quando Deus vem em juízo, quando Deus vem para tratar o pecado, Deus vem para iniciar o seu juízo, onde o pecado começou, com a própria serpente, com o próprio Satanás. O versículo 14 diz isso para nós, irmãos. Diz então, o Senhor disse à serpente. Veja que aqui essa presença de Deus, essa aproximação de Deus para as suas criaturas, é uma aproximação de Deus como juiz,
Deus vem para julgar. Deus vem para julgar e condenar. Deus vem para castigar aqueles que cometeram o pecado. Deus não mudou, meus irmãos. Deus continua sendo o mesmo. E o efeito do pecado, os efeitos do pecado diante de Deus continuam também sendo os mesmos. O pecado tem a capacidade de despertar a ira de Deus. O pecado tem a capacidade de atrair o juízo de Deus contra aqueles que vivem em rebeldia, porque o pecado é rebelião contra Deus. O pecado é desobediência contra a vontade de Deus. É se voltar contra aquilo que Deus determinou que fosse cumprido e não se cumpre. Isso é rebeldia, isso é desobediência. Quando o filho desobedece ao pai e à mãe, ele está sendo rebelde e ele merece o castigo, ele merece a correção, ele merece a disciplina. Quando as pessoas desobedecem a Deus, quando o ser humano vive na prática do pecado, quando o ser humano vive em rebelião contra Deus, ele tem sobre si já destinado sobre ele o juízo do Senhor, o juízo de Deus. Isso é o que nos diz João no capítulo 3, versículo 36, lá onde nós temos a promessa, logo depois que Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho a este mundo para salvar. Mas também Ele vai dizer no versículo 36, que aqueles que rejeitam a Cristo e continuam na prática do pecado, têm sobre si a ira do Senhor. O versículo 36 do capítulo 3 diz isso para nós. Diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Repare aqui no que ele diz no finalzinho do versículo. Ele diz que sobre aqueles que rejeitam a Cristo sobre ele permanece a ira de Deus. O que significa isso, irmãos? Que cada pessoa neste mundo que é pecador, todos nós somos pecadores, mas que ainda não é redimido, que ainda não é convertido, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, quem ainda vive assim, longe de Cristo, não obedecendo o Evangelho, não obedecendo a palavra do Senhor, não tendo uma vida temente a Deus, piedosa ao Senhor, ou seja, vive na prática do pecado, este rejeita a Cristo todos os dias. E o que a Bíblia diz sobre isso? Eles têm sobre si, já tem. Não é que terão quando Cristo voltar, não é que terão quando você chegar e pregar o Evangelho, já tem, porque a Bíblia diz que todos que nascem neste mundo já nascem em pecado, já são pecadores, e têm sobre si então a ira de Deus. Veja como o pecado é grave, veja como o pecado é algo que faz muito mal, é danoso para toda a criação de Deus, mas especialmente para a humanidade, para o ser humano. Então, em primeiro lugar, os efeitos do pecado, nós temos aqui, irmãos, é que o pecado coloca o pecador diante do Deus tremendo, diante do juiz que está cheio de ira, porque ele não suporta o pecado e não suporta aquele que vive na prática do pecado. Essa é a primeira lição que nós temos aqui nesse texto. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que o pecado nos coloca numa condição de malditos diante de Deus. E é interessante isso porque é uma contraposição, é uma posição radicalmente oposta ao que nós aprendemos no primeiro capítulo da criação, que é a criação de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. E ao final, depois que Deus criou Adão e Eva, Deus olha, e o texto de Gênesis diz, Deus olha e diz, e viu Deus que era muito bom. O que significa? Significa que Deus, quando cria o ser humano ali, Ele olha para o ser humano como uma criatura bendita. Ele abençoa. É bendito do Senhor. Adão, criado por Deus, sem pecado, é bendito de Deus, mas Adão, após a queda, não é mais bendito de Deus, é maldito de Deus. Nós vemos isso no juízo de Deus aplicado à serpente. Observe na sequência do versículo 14, Deus diz para a serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e maldita és entre todos os animais
selváticos. Maldição. O pecado tem a capacidade de tornar a criação de Deus maldita, porque Deus não suporta o pecado. Então o ser humano pecador e que vive na prática do pecado, na presença de Deus, ele é um ser amaldiçoado, ele é um ser maldito. E aqui é interessante, né? Porque nós podemos observar que Deus está amaldiçoando aqui, tornando maldito aqui uma das suas criaturas, que é a serpente, o animal aqui. Deus amaldiçoa aquilo que no capítulo da criação, no primeiro capítulo, Deus abençoou. Criou os animais, os répteis, e viu Deus que era bom. No capítulo da criação, antes do pecado, no capítulo da queda, por causa do pecado, Deus amaldiçoa a sua criação. Maldito é o homem que rejeita Cristo e continua vivendo na prática do pecado. O pecado nos torna malditos diante de Deus, diante do Senhor. E isso não é nada bom. Porque ser tornado maldito, é alguém que está sob condenação, está amaldiçoado. Não desfrutará da presença gloriosa de Deus, das bênçãos do Criador, não desfrutará da bondade do Criador, mas amargará o castigo, o sofrimento, tornado maldito por causa dos seus pecados. O pecado amaldiçoa. A justiça de Deus nos torna malditos por causa do pecado. Ele nos leva a essa condição diante do Senhor. O pecado não dá a menor chance para a pessoa, o ser humano, ele ser abençoado por Deus nos seus pecados. Deus te ama, Deus odeia o teu pecado, mas Deus te ama. Isso é uma falácia. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Porque se você continua no seu pecado, Deus não pode te amar. Se você não se arrepender, se você não confessar e se você não viver uma vida piedosa, santa, diante de Deus, e a cada vez que você pecar, você se arrepender e confessar o seu pecado, Deus olhará para você e tratará você como maldito. Porque Deus não abençoa o pecado. Então quando alguém diz, olha, Deus te ama, Deus odeia o pecado em você, mas Deus te ama. É uma incompatibilidade. Não é possível isso. Deus ama você como filho, como filha, se você é um pecador arrependido, que não ama mais os seus ídolos, que não ama mais os ídolos do seu coração, aquilo que você se entrega, quem sabe, todos os dias, e vive em favor disto, que não é Deus, mas é ídolo do seu coração. Deus não pode te amar, Deus não pode te abençoar. Deus te torna maldito por causa do pecado que domina o teu coração, que domina a tua vida. Os efeitos do pecado são terríveis. Ele nos leva a enfrentar o Deus justo, o justo juiz na sua ira. Ele nos torna malditos diante de Deus. Que situação terrível, irmãos. Mas há um outro efeito do pecado que igualmente é terrível, que eu quero chamar a atenção dos irmãos ainda nesse versículo 14. No juízo de Deus contra a serpente, ele diz na sequência: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, o pecado nos expõe e nos leva a um estado de humilhação que é indescritível. A Bíblia diz no capítulo da criação, né, a gente aprende isso pela palavra de Deus, que o ser humano é a coroa da criação de Deus. O que quer dizer isso? O que significa isso? Que o homem e a mulher é a criação mais especial de Deus. Tanto é que a ênfase, né, isso fica explícito nas palavras do próprio Deus, porque a cada ato criativo de cada dia, Deus vai carimbando ali, né? Sabe quando você faz o seu trabalho, lava a sua louça? Pastor, lavar a louça?
né? Varre a sua casa. Pastor, fala de coisa mais importante. Se você faz de coração, né? Você faz bem feito essas coisas que são importantes. E você olha para a sua casa agora e você vê limpinha. E você, como que aprovando, você diz, ó, que joia, né? Que legal. Você lavou a louça ali e você aprecia aquela louça. Eu falei de quadro, né? De pintor. Mas vamos falar do dia a dia aqui, né? Você lavou a sua louça e você viu aquela louça tá um brilho, né? E você diz assim, olha que legal, fiz um excelente serviço, né? A cada ato criativo de Deus, ao final o autor registra como que mostrando que Deus aprovando o seu próprio ato criativo e viu Deus que era bom. Mas na criação do homem, como eu já destaquei, mas eu estou falando disso mais diretamente agora aqui, como coroa da criação, e porque o homem e a mulher é a coroa da criação, Deus diz, e viu Deus que era muito bom, muito bom. Então, se no primeiro capítulo, que é da criação, o homem é colocado como a coroa da criação, abençoado por Deus, agora no capítulo da queda, por causa do pecado, o homem é levado a uma exposição de humilhação diante de Deus. É interessante, irmãos, e às vezes nos desperta aqui, provoca curiosidade, não é? Porque quando Deus diz que Ele vai, a partir de então, imediatamente, a serpente, ela vai rastejar, não é? Nós ficamos curiosos, será que ela tinha patinhas? Será que ela tinha perninhas? Será que ela voava? E aí alguns, né, vão além, vão dizer que a serpente provavelmente tinha asas, voava. O fato é que o estado da serpente, depois que Deus condena a serpente aqui, amaldiçoa a serpente por causa do pecado, pelo fato de ser esse instrumento de Satanás para entrar o pecado no mundo, a entrada do pecado no mundo, o fato é que essa nova condição não é a condição, não representa a condição na qual ela foi criada. A condição em que a serpente foi criada foi uma condição mais elevada, mais superior, uma condição que certamente não era essa condição de humilhação, Ninguém aqui gosta de ficar rastejando, ninguém aqui gosta de ficar comendo pó, nem mesmo o animal, certamente. Mas isso mostra para nós que o pecado, quando entra na vida do homem, na vida da mulher, ele humilha, ele leva ao estado de vergonha, de humilhação, de exposição. E não é isso que faz o pecado. Normalmente, né, e a Bíblia fala sobre isso também, aqueles que vivem na prática do pecado, e especialmente alguns tipos de pecados, não praticam o pecado à luz do dia. Quem trai, quem adultera, casado, casada, não faz expondo-se, faz às escondidas. E vai levando. Mas quando descoberto é exposto. Quem corrompe, quem pratica corrupção, e a gente viu, está testemunhando aí a CPI do INSS, faz às escondidas. Por que esconde? Porque o pecado envergonha, porque o pecado humilha. Você e eu, quando nós pecamos, nós não falamos, vou aqui pecar, dá licença um pouquinho que eu vou ali pecar e já volto. A gente faz isso? Tem vergonha, ainda mais nós conhecemos a palavra do Senhor. Por que nós temos vergonha? Porque o pecado, ele nos humilha diante do Senhor, diante da santidade de Deus. Você já reparou que isso acontece com algumas pessoas que você talvez conheça, que não são crentes, não são convertidos, mas sabe que você é crente? E mediante o seu bom testemunho como um cristão, ele quando está com você, às vezes escorrega, né? Fala um palavrão, põe a mão na boca e pede perdão. Já aconteceu isso com você? Pede perdão, opa, eu não vi que você estava aqui, me perdoe, né? Por quê? Porque você representa a presença de Deus ali, você é um crente, você é um filho de Deus, percebe? Então, diante da luz de Deus, o pecador ele é humilhado. A serpente aqui estava diante do Senhor e por causa do pecado, Deus diz, olha, a partir de hoje, a partir desse momento, você vai rastejar, você vai comer pó todos os dias da tua vida. O que significa, irmãos? Não brinque com o pecado. O pecado humilha o ser humano, humilha o Filho de Deus. O pecado não traz nada de bom para nós. Fuja do pecado. Busque forças em Deus para vencer as tentações e não cair no pecado, porque o pecado leva o homem, a mulher, ao estado de humilhação
diante de Deus e diante das pessoas também. Um outro efeito do pecado, irmãos, agora está no capítulo 15. Capítulo 15. Quando nos diz a palavra do Senhor, Deus dizendo para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. A inimizade. Se tem uma coisa que o pecado faz nesta vida, se tem uma coisa que o pecado faz no seio da família, na sua casa, no seu lar, quando você permite ele reinar, o pecado. Se tem uma coisa que o pecado faz no meio da igreja, que não deveria, é causar divisões, é causar separação no meio do povo do Senhor. E aqui é interessante, irmãos, porque o texto diz, Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Quem sabe aqui Deus está já dizendo, não há comunhão entre a minha igreja, entre o meu povo e Satanás e o mundo. Mais à frente ele vai falar da descendência de Satanás ou da serpente. Quem são? Será que são os demôniozinhos? Será que são as serpentezinhas que vão nascer a partir dali? Não está falando disso. São os ímpios. São todos aqueles que viram as costas para Deus, vivem neste mundo como se Deus não existisse. São filhos do maligno. Estão a serviço do maligno. Não entregam a sua vida, a sua mente, o seu coração, as suas atitudes para viver para a glória de Deus, como deveria toda a criatura de Deus, mas vivem na prática do pecado. E como diz a palavra de Deus, seguindo o curso deste mundo, fazendo aquilo que agrada o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o crente e o descrente. Não há comunhão entre aquele que é seguidor de Cristo e aquele que voltou as costas para Cristo. Porque Cristo vem, aliás, a palavra diz sobre isso, né? O próprio Simeão, quando Jesus, ainda criança, foi levado ao templo para ser circuncidado, apresentado lá no templo e ser circuncidado conforme a lei, aquele homem, numa voz profética, ele diz para a mãe de Jesus que aquela criança veio para trazer espada, e ele próprio seria transpassado. E ele foi perseguido, e ele foi morto, porque ele era filho de Deus que veio a este mundo. E todo aquele que segue a Jesus, nós, entenda bem, seremos perseguidos neste mundo também, porque vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo onde reina o pecado. Claro que Cristo tem o domínio, tem o poder, mas esse mundo ainda não foi restaurado e redimido. Então, neste mundo nós não vamos encontrar paz. Paz com o mundo, paz com as pessoas, porque não pode haver amizade, não pode haver intimidade entre luz e trevas, entre convertidos e não convertidos. É por isso que a Bíblia alerta com todas as letras aos jovens que aqui estão: não se casem com quem não é convertido. Não há comunhão com luz, entre luz e trevas, entre cristão e não cristão, entre convertido verdadeiramente e não convertido. Irmãos, o que nós temos aqui então, diante de todos esses efeitos do pecado, nós temos uma condição aqui terrível para o ser humano e para este mundo aqui. Se o pecado então nos leva a enfrentar a ira de Deus, se o pecado nos coloca na condição de malditos diante de Deus, se o pecado nos humilha neste mundo, nesta vida aqui, se o pecado, irmãos, divide, causa inimizade, que esperança há para nós? Onde encontramos esperança? A palavra de Deus resolve isso para nós, porque Ele traz toda essa realidade do pecado, mas Ele traz para nós também, irmãos, aqui a promessa da redenção. Como eu disse para vocês, neste capítulo da história da humanidade, terceiro capítulo, é o capítulo da redenção. E aqui nós temos, nessa fala de Deus, a promessa de que Ele enviaria o nosso Redentor, Jesus Cristo. E só Jesus Cristo, entenda bem, só Jesus Cristo pode agora limpar a tinta do quadro do pintor e restaurar esse quadro e deixar ele perfeito novamente. Só Jesus tem o poder para limpar este mundo de toda a mancha do pecado. Só o Filho de Deus tem poder para redimir toda a criação de Deus. E essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. E nós já estamos desfrutando dessa promessa, porque essa promessa já foi cumprida, Ele já veio. Nós vamos celebrar agora há pouco aqui, há mais alguns minutos,
participando da mesa do Senhor, bebendo do cálice e comendo do pão, o corpo e o sangue de Cristo, porque Ele já veio, Ele já cumpriu a sua promessa. Quando o nosso Senhor diz para nós no texto, no final do texto, Ele diz que este te ferirá a cabeça. Este quem? O descendente da mulher. Quando Deus diz isso para a serpente aqui, Deus revela que ainda na eternidade, antes mesmo do homem pecar, Deus já havia preparado um plano para amparar, para livrar, para salvar a sua criação e nos salvar das consequências do pecado. Aqui nós temos o que é chamado como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho apresentado. Aqui nós temos apresentado no capítulo 15, no final do capítulo 15, a promessa de que o Salvador viria, o Messias seria enviado, o próprio Cristo, Jesus, seria enviado a este mundo, o que é revelado no Novo Testamento à luz dos 4 evangelhos. Quando Deus diz então, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, Ele está prometendo para nós aqui que Ele daria a vitória a nós por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Mas reparem, irmãos, que Cristo já fez isso, e todo aquele que crê em Cristo e confessa Ele como seu Senhor e Salvador, já tem essa certeza da salvação e já desfruta dessa alegria. E como nós oramos, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá agora em Cristo Jesus, não só da salvação, mas de todas as outras bênçãos que decorrem da salvação em Cristo Jesus. Mas ainda assim, nós não estamos livres de provações e de sofrimento neste mundo. Nós já podemos desfrutar e descansar na vitória, na promessa, mas até se cumprir o livro da história deste mundo, nós ainda iremos passar por provações e sofrimentos aqui. Até se cumprir o 4º capítulo, que é o capítulo da glorificação, e nós estamos aguardando o cumprimento desse capítulo. E o que é esse capítulo? A volta de Cristo. Porque Ele promete, quando voltar a este mundo, Ele vai redimir esse mundo. Se você estiver morto, você vai ser ressuscitado. Se você estiver vivo, o seu corpo, a sua alma vai ser transformada, vai ser glorificado, e você se tornará plenamente livre de todo o pecado e de todos os efeitos, consequências do pecado na tua vida, e você voltará a mais que um estado de perfeição anterior lá do primeiro capítulo de Gênesis, porque ainda que a criação de Deus lá no primeiro capítulo era perfeita, mas havia a possibilidade de queda. Quando Jesus voltar a este mundo aqui, para nos glorificar, transformar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, não haverá mais possibilidade de queda. Nós viveremos eternamente com o Senhor, uma vida perfeita, gloriosa, abençoada na presença do Senhor. Mas escute bem, isso ainda não aconteceu. Estamos orando e pedindo, Senhor, volta logo. Estamos ansiosos, aguardando o cumprimento da Tua promessa. Mas até lá, a Bíblia nos alerta que sofreremos feridas no calcanhar. O que significa, irmãos? O nosso cabeça, que é Cristo, Ele venceu, está junto ao Pai. Mas a sua igreja, o seu povo, permanece aqui neste mundo. E Satanás, ele não perde a oportunidade de tentar você, de perseguir, de tentar fazer com que você caia em pecado. Então, enquanto a igreja de Cristo vive neste mundo aqui, ela está sujeita a perseguição, a provações, as tentações neste mundo, e por vezes nós iremos cair, e por vezes nós vamos lamentar diante de Deus, nós vamos sofrer as consequências do pecado, nós vamos nos arrepender. São as feridas, mas veja, não é uma ferida mortal. Ele não é capaz mais de separar você de Cristo, de separar você da vida eterna. Ele não é capaz mais de tirar, arrancar você dos braços de Cristo e lançar você no inferno. Ele não tem esse poder, ele não tem essa capacidade. O máximo que ele pode fazer é ferir o calcanhar dos filhos de Deus, como ele fez com o próprio Cristo na cruz. Mas o Filho de Deus foi capaz o suficiente para esmagar a cabeça da serpente. Esse esmagamento, essa vitória plena e final, ela se dará na volta de Cristo, quando será exposto o nosso inimigo maior, quando serão expostos todos os nossos inimigos que o seguem e o servem também neste mundo aqui, inclusive não só anjos que servem ao demônio, ao diabo, mas também pessoas, seres humanos, os poderes deste mundo serão expostos e serão condenados publicamente
juntamente com o diabo e os seus seguidores. E aí nós desfrutaremos plenamente da nossa vitória em Cristo Jesus. Por isso vale a pena celebrarmos o Natal? Sim, claro que vale. O nosso Redentor foi enviado, a nossa redenção já está acontecendo e nele nós estamos aguardando a glorificação, o último dia em que todos nós seremos juntados, todo o povo de Deus, aqueles que nasceram desde Adão até o dia da volta de Cristo. O povo de Deus, a igreja de Cristo será reunida, será juntada aos seus braços, aos braços do nosso Salvador, para desfrutarmos da sua presença gloriosa e vivermos a plenitude da alegria da nossa salvação e do nosso Salvador. Até lá, mantenha firme a sua fé. Até lá, se você cair, se arrependa, lamente o seu pecado diante de Deus, confesse e volte à vida de santidade. E se você está aqui conosco nessa noite e não tem certeza dessa vitória em Cristo, dessa salvação em Cristo Jesus, é o tempo oportuno. Todo momento em que a palavra de Deus é pregada é o tempo de oportunidade. E se a palavra de Deus está falando ao seu coração, não faça como diz a palavra de Deus, os nossos pais em Meribá, que resistiram à palavra do Senhor, rejeitaram a palavra do Senhor e foram condenados, morreram nos seus pecados também. Que o Espírito Santo opere graça, ministre salvação na sua vida se você não a tem, e que o Espírito Santo renove a sua fé e te fortaleça e te conduza à glória eterna, ao encontro do nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós adoramos e exaltamos nessa noite. Aleluia. Amém.